Olá, maravilhosas e maravilhosas, como é que vocês estão? Eu espero que nesse momento estejam todos bem. Não é, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Santana, sou juíza de direito e já fui delegada de polícia. E esses foram os dois únicos concursos que eu passei na minha vida. Então, eu quero começar falando um pouquinho dessa trajetória para explicar para vocês a minha intenção em ter montado esse curso. Eu sei que tem muitas pessoas que passaram diversos concursos, né, gente aí maravilhosa, mas na nossa trajetória a gente tem que dar aquela atenção especial aos nãos que a gente leva, porque tudo isso é preparação, tudo isso é a caminhada, é a trajetória. E como a gente sempre escuta por aí, a importância não está somente no ponto de chegada, mas ela está principalmente nesse caminho, nesse percurso que a gente faz. Então, eu comecei a minha trajetória de concurso desde a graduação, desde a faculdade. Recebi vários nãos, né? Coloquei lá no meu Instagram, inclusive, um testemunho aí de parte da minha trajetória, de tantos nãos que eu recebi, de concursos para técnico, para analista, de concursos até para estágio, e eu não era aprovada. Enfim, com persistência, com resiliência, com muita fé, eu fui aprovada para delegada de polícia e antes mesmo de concluir a minha graduação. Com a graça de Deus, deu tudo certo, deu tempo de colar grau e assumi o cargo de delegada de polícia. Depois eu fiquei 3 anos nesse cargo e fui aprovada para a magistratura. Ainda não tinha ali, na data da inscrição definitiva, os 3 anos de atividade jurídica, mas não é sobre o nosso esforço, não é só na base da nossa força, da força do nosso braço, não é? É a gente entregar que os caminhos serão abertos. E realmente eu vivi um milagre na minha vida, eu conto isso um pouquinho lá no Instagram, vivi um milagre da minha vida para perceber que não sou eu, mas que é Deus agindo na minha vida. E comecei a minha trajetória em concurso público enquanto professora ainda no ano de 2015, quando eu fui aprovada para a magistratura e convidada por um curso preparatório para participar desse curso enquanto professora, e comecei aí minha trajetória ajudando concurseiras, passei por outros cursos, dei uma pausa no período da pandemia, não pela pandemia, mas pela minha questão de estar gestante, de ser mãe, de realizar aí esse grande sonho, esse projeto de vida, que foi construir a minha família. Hoje quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos maravilhosos, então eu dei uma pausa nesse período, a partir de 2020 até 2021, 2022, para poder dedicar a essa questão da minha gestação e dos meus filhos que ainda eram muito pequenininhos. Depois retomei e hoje, especialmente hoje, eu retorno, né, de uma forma diferente, com proposta diferente e continuando com esse meu propósito de ajudar vocês, ajudar o concurseiro e ajudar a concurseira. Uma perspectiva não somente de conhecimento jurídico, esse amadurecimento, esse projeto, essa trajetória que veio se desenvolvendo na minha vida, no meu coração, faz com que eu leve para vocês, né, me dá esse desejo de levar para vocês não somente conhecimento jurídico de qualidade, ferramentas que serão importantíssimas para a resolução da questão, mas também a autoconfiança, né? Também a questão de vocês perceberem quanto é importante ter fé, o quanto é importante ser persistente, o quanto é importante ressignificar tantos nãos que vocês já levaram. Quem aqui vai fazer o Enem pela primeira vez? Ok, vamos lá iniciar essa trajetória e vai dar tudo certo. Mas quem aqui já está por diversas vezes fazendo e ainda não conseguiu resultado positivo, saiba que todo esse caminho é preparação, nada é em vão. Eu quero ajudá-lo, eu quero ajudá-la, para que agora a gente comece a escrever um novo ciclo dessa história, com fé, com confiança, porque vocês estão fazendo a parte de vocês. Não é? Acreditem, se coloquem na posição que vocês desejam alcançar. E é exatamente isso que a FGV faz com vocês. A FGV, ela tem uma perspectiva que eu amo, que é a perspectiva de colocar você no lugar do juiz, no lugar da juíza, que é o que você vai ser. Então, quando as pessoas elas ficam ali, ai meu Deus, é uma prova tão difícil, é uma prova cheia de caso concreto, é o que vocês vão fazer todos os dias.
Então, se coloquem, né, vistam de fato a toga e analisem aquela questão como vocês vão trabalhar no dia a dia. A gente vai trabalhar aqui com cada uma das questões que foram realizadas durante todos esses ENAs, e vocês vão percebendo que a prova, ela não é uma prova difícil. A prova de direito penal não é uma prova difícil, mas é uma prova que exige isso de você. E isso você não vai precisar, você não vai levar só para agora, para esse momento da sua vida. Você vai levar para a sua vida inteira, né? Você se colocar naquele nível que você deseja alcançar. Você se vê daquela forma, você se sentir merecedor e merecedora, porque não adianta você conhecer todas as leis, você conhecer os informativos do STJ, do STF, repercussão geral, recurso repetitivo, não adianta se você não se sente merecedor, merecedora dessa posição. Então, se coloque nesse lugar. A FGV também quer isso, que vocês se coloquem nesse lugar de juiz e de juíza. Por isso que a prova é, em grande parte, aí relacionada à aplicação da lei ao caso concreto, da jurisprudência ao caso concreto. Então, eu trago aqui esse curso de resolução de questões de direito penal da FGV, para que vocês possam compreender como é que a FGV pensa, o que a FGV quer de você, né? Como é que ela quer que você se comporte, interprete aquela questão, e ela te dá dicas na questão, como é que ela quer isso. Então, não é tão difícil quanto parece. Na verdade, para mim digamos assim, tranquilo dizer que não é difícil, porque é a minha área de conhecimento. Mas para vocês tem diversas áreas, né? A prova tem direito civil, processo civil, tem empresarial, tem, enfim, são vários ramos do direito. Mas a de direito penal, a gente vai realmente ressignificar, digamos assim, começar a analisar de uma perspectiva de que é a prova que eu vou mostrar que eu estou pronto para ser juiz, porque eu sei analisar o caso concreto, eu sei analisar a questão exemplo, né, a questão de exemplificação de situação concreta que a FGV está colocando. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente trabalhar hoje com a questão, vou compartilhar aqui o slide, é importante falar para vocês que todas as questões que serão comentadas, não é, do Exame Nacional da Magistratura, do ENAM, as questões de direito penal, vocês irão receber esse material, que é o material de slide que a gente está passando aqui na tela. Então, vocês receberão todo esse material e, considerando que vocês podem querer, de alguma forma, revisar alguma questão que vocês foram responder e erraram, mesmo já tendo assistido o curso, e rever só aquela questão, a gente fez a separação de vídeo e slide por questão. Então, não vamos ter um curso aqui, eu respondendo toda a prova de uma só vez, não. Questão por questão. A questão 69 do ENAM 2025-1, o slide da questão 69, e se tiver algum material complementar com relação à jurisprudência importante, também vai ser colocado nesse espaço da questão 69. Então, teremos a separação por prova e dentro da prova por questão. A videoaula de resolução dessa questão e o slide. Outra coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês com relação a esse curso é que é uma ótima oportunidade de revisão. Por quê? Porque além da gente comentar a questão, falar o que é que a FGV queria de você naquele momento, o que é importante você circular ali na sua questão, qual é o núcleo do tipo, quais as elementares do tipo, como é que você vai descobrir qual é o crime que ela quer, se esse crime é tentado, se esse crime é consumado, enfim. Além disso, a gente vai analisar cada uma das alternativas. Então, muitas vezes a FGV traz ali um enunciado para que você saiba qual é o crime, como é o caso desse artigo 69. E vocês vão ver que a gente vai analisar a questão correta, mas também as outras questões, né, os outros itens. O item correto, mas também os outros itens. Então, a gente vai analisar um pouquinho do roubo próprio, do roubo impróprio, do quando é consumado, quando é tentado, do crime de extorsão, o que é arrependimento eficaz e o que é desistência voluntária. Então, é uma ótima oportunidade também para que vocês revisem aqueles assuntos que a FGV mais cobra, né? Reincidência, toda a prova está tendo aí do ENAM relacionada à reincidência. Extraterritorialidade, a gente também encontra muito. Crimes contra a administração pública. Então, tudo isso vocês já vão revisando,
porque eu tenho certeza que o próximo Enem vai refletir o que já vem sendo cobrado até agora e vai ser um ótimo material para vocês, de fato, gabaritarem. O objetivo é gabaritar. Então, gente, eu espero realmente ajudar em termos de conhecimento jurídico, em termos de resolução de questão, trazer essa questão da qualidade do material, mas também em termos de depositar, de aflorar, digamos assim, de acordar vocês para a importância dessa confiança. Né? Não se sintam não merecedores disso. Todos nós somos merecedores de todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Mas para isso nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar confiantes. Né? Silenciem, por favor, silenciem todas as vozes externas que ficam muitas vezes aí dentro da cabecinha da gente. Eu sei como é, aquela coisa de que você não consegue, você não é capaz, você só está fazendo isso porque fulano fez, você só sabe porque eu te ensinei. Parem com isso. Todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Todos nós podemos nos qualificar para sermos o que a gente quiser, tá? A gente só precisa realmente ter essa confiança no que já foi depositado para a gente através de um Deus que nos ama infinitamente. Então, vamos lá para a questão 69 da FGV para a gente ver como é que a gente consegue sair dessas, digamos assim, pegadinhas que a FGV tenta colocar, mas que não são, eu não denominaria como pegadinhas, mas muitos alunos falam sobre pegadinhas. E essa questão foi uma delas e foi escolhida justamente por alguns termos que a FGV colocou aqui, que eu quero trazer para vocês. Então, vamos ler a questão 69. Em uma rua erma e durante a madrugada, Fábio foi abordado por Ricardo, que, portando um pequeno pedaço de pau, determinou ao primeiro sob ameaça de injúria física. E aí já começa. Injúria física, meu Deus, injúria, misturou o crime de injúria aqui. Não, não é um crime de injúria, é uma expressão. Sob ameaça de injúria física, que repassasse todo o dinheiro em espécie que possuía. Diante da grave ameaça, aí veja que a FGV, você fica na dúvida quando passa por ameaça de injúria física, a FGV vem e já tira a sua dúvida. Ela diz grave ameaça. Então ela está dizendo que isso é uma ameaça de algo. Ele pega um pedaço de pau e ele ameaça de fato praticar aquela violência, aquela injúria física, né? Aquela grave ameaça. Então, diante da grave ameaça, o que Fábio faz? Fábio retirou do seu bolso frontal os R$ 400 que dispunha e estendeu em uma de suas mãos para entregar a quantia reclamada por Ricardo. Este, quando estava prestes a tomar para si, ou seja, ele não pegou, o outro foi entregar, quando ele estava prestes a tomar para si o dinheiro, ele escuta o barulho de uma sirene das proximidades. O que acontece aqui? Ele julgando e imaginando que aquele barulho era de uma viatura, ele fica com medo, manda que a vítima guarde, né, guarde o seu dinheiro, joga o pedaço de madeira no chão e sai correndo. Na esquina, ele percebe que aquele barulho, na verdade, não era de uma viatura, mas era de uma ambulância. Só que a questão acaba aqui. A questão não diz se ele voltou, não diz o que aconteceu. A questão, de fato, termina aqui. Então, a FGV vai perguntar justamente o seguinte: qual desses itens, não é o item correto que reflete essa situação? Primeiro, Ricardo deve ser responsabilizado por crime de tentativa de roubo próprio. Eu já vi, nossa, roubo próprio, roubo impróprio, a FGV já começa a complicar. Calma, gente. É só respirar, calma. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de roubo impróprio consumado. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de extorsão na modalidade tentada, arrependimento eficaz, demandando-se a aplicação do artigo 15, com consequente afastamento da tentativa do crime de roubo, a desistência voluntária, demandando-se a aplicação do artigo 15, com consequente afastamento da tentativa de roubo. Vamos analisar essa questão direitinho. Primeiro, todas as vezes que vocês forem analisar questões FGV, né, fazer a questão FGV, é interessante, eu quero que na hora da prova vocês me escutem, né, vocês escutem a minha voz. Eu preciso que vocês grifem o núcleo do tipo, o verbo, as elementares, tudo que a questão traz ali, que você consiga visualizar como elementar do tipo, ou seja, como aquele elemento constante do tipo penal, que sem ele não caracteriza o crime, para que a gente possa saber depois que crime é.
tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele está portando um pedaço de pau. Veja, ele quer um dinheiro e, para isso, ele porta esse pedaço de pau e ameaça de injúria física. Injúria física é justamente isso, é a violência, é a vias de fato. Se você não me der o dinheiro, eu dou uma paulada. Então, ele pega esse pedaço de pau e utiliza esse instrumento para ameaçar. Aí a gente ainda traz a grave ameaça, ou seja, aqui é um elementar do tipo de roubo, grave ameaça. Nós temos aí a grave ameaça. Então, Fábio retira o dinheiro e estende para entregar a quantia. Só que é quando escuta, né, Ricardo escuta o barulho da sirene e diz, guarde, 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 joga o pedaço de pau e sai. Perceba, ele não sai porque ele quer. Ele sai porque ele julga que aquele barulho é de uma viatura policial. Então, aqui nós temos a caracterização de uma circunstância alheia à vontade dele. Ele não desiste porque ele quer. Ele desiste porque ele imagina que tem uma viatura policial e ele não quer ser preso. Então, ele determina que a vítima guarde o dinheiro, ou seja, o dinheiro ele não chega nem a tocar no dinheiro. O dinheiro não chega nem a ser repassado para ele. Ele larga o pedaço de pau e sai, tá? É o que nós temos. E aí, a primeira alternativa vai trazer a questão do roubo próprio. O que é o roubo próprio? Primeiro, o que é o roubo? Vamos ler o caput do artigo 157. Subtrair, o núcleo do tipo é subtrair, ou seja, o verbo é subtrair, né? A conduta é subtrair. Subtrair o quê? Coisa móvel alheia, para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Gente, o roubo próprio é justamente a aplicação dessa elementar de grave ameaça, dessa elementar de violência, para que o agente consiga a coisa. Então, primeiro, ele aplica a violência, aplica a grave ameaça e subtrai a coisa. Isso é o roubo próprio. Isso é o roubo que a gente está acostumado a ver, né? O roubo, por exemplo, de uma pessoa que está transitando na rua e chega alguém com uma faca e diz, passa o celular, passa o celular. A pessoa dá o celular, o outro sai e o roubo consumado. Então, é a utilização dessa grave ameaça, dessa violência para a aquisição dessa coisa. Ok, a questão trouxe aí as palavras, não é? Ameaça de injúria física. Nossa, injúria. Veja, não tentem complicar o que não é complicado, por favor. Não tentem fazer isso. A própria questão vai trazer depois diante da grave ameaça, que é justamente essa ameaça de uma injúria física. O que é uma injúria física? É uma violência, é a paulada, ele está com um pedaço de pau. Vias de fato. Isso, não é? A vis corporalis, é uma ameaça de prática de violência, que depois a questão vai dizer que é uma grave ameaça. Então, aqui, nós temos a caracterização da vis compulsiva. Violência de fato, quando ele emprega, ou vias de fato, quando ele emprega, a caracterização da vis corporalis. No caso da questão, nós não temos a aplicação da vis corporalis. Por quê? Porque houve uma ameaça de aplicação dessa violência. Houve uma ameaça de injúria física. Então, aqui nós temos uma grave ameaça. Nós temos uma vis compulsiva. Então, esse é o roubo próprio. E o roubo impróprio, Carol, como é? Qual a diferença? Roubo impróprio, a doutrina também traz a nomenclatura de roubo por aproximação. Está previsto lá no nosso parágrafo 1º do 157. Vamos ler? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, vamos imaginar que o roubo impróprio foi aquele furto mal sucedido, ou seja, ele queria subtrair sem a violência nem a grave ameaça. Então, ele vai lá e subtrai, vamos supor, subtrai esse controle. Só que veio alguém, apareceu o dono, ou apareceu outra pessoa, que de alguma forma criou uma resistência ali. E ele, para garantir essa posse, usa violência, ou usa grave ameaça. Ou a própria impunidade, na hora de fugir, ele ali derrubar alguém, enfim, a própria impunidade do delito, quando ele usa a violência, ou usa a grave ameaça, para assegurar essa coisa que já foi subtraída, ou para assegurar a impunidade do crime, para conseguir fugir. Então, esse roubo por aproximação, esse roubo impróprio, a violência e a grave ameaça, elas são empregadas após essa subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse ou garantir a impunidade do crime.
Aqui, no caso de Fábio e de Ricardo, nós temos um roubo impróprio? Não. Por quê? Porque ele nem chega até a posse desse dinheiro. Ele usa a violência, a grave ameaça, no caso, a ameaça da injúria física, a grave ameaça, como a própria questão diz, para pedir aquele dinheiro. Então, ele vai ali e faz aquele uso para poder subtrair, mas ele não chega a subtrair. Então, a conclusão é de que Fábio, ele foi abordado por Ricardo, que portando um pequeno pedaço de pau, determinou ao primeiro, a Fábio, sob essa violência da ameaça da injúria física, desculpa, que repassasse todo o dinheiro que possuía. Diante da grave ameaça, Fábio retira do bolso. Isso é o roubo próprio. Caracterização do roubo próprio. Ok, Carol, mas esse roubo próprio, ele foi tentado ou ele foi consumado? Aqui, nós temos que, ao tirar do bolso, o que foi que Ricardo ouviu? Uma sirene. E ele pensou que era a polícia. Então, a FGV vai dizer o seguinte: quando ele escuta a sirene, ele determina que a vítima guarde. Ele não chega nem a pegar esse dinheiro. Ele determina que a vítima guarde, ele abandona um pedaço de madeira e ele sai correndo e deixa o local. Nós temos aqui uma circunstância alheia à vontade do agente. Ele não mandou a vítima guardar o dinheiro porque ele desistiu de prosseguir com a execução do crime, chegar à consumação do delito. Então, ele ficou com medo de ser preso. Então, aqui nós temos circunstâncias alheias à vontade do agente que caracteriza o instituto da tentativa. Duas observações: ele não consegue levar a esportiva e ele abandona o pedaço de madeira e deixa o local. Então, a FGV, ela ajuda. Veja que ela sempre traz, assim, ela está trazendo nessa questão, digamos assim, em dose dupla, o que poderia gerar dúvida, né? A ameaça de injúria física, ela vai lá na frente e diz grave ameaça. Aí ela diz, ele não consegue levar a esportiva, ele ainda abandona o pedaço de pau e sai, tá? Então, não houve a consumação desse crime, desse delito. Essa modalidade é a modalidade tentada. Para aprofundar um pouquinho o tema, que é o que eu vou trazer em todo esse curso, para a gente poder revisar, não ser um curso só de resolução de questões puras e simples, não é? Mas um curso que a gente possa revisar o que a FGV tem cobrado. Eu coloquei aqui para vocês as teorias do momento da consumação de delitos patrimoniais. Gente, inclusive, a teoria da Mócio, que é a teoria tratada do nosso ordenamento jurídico, ela foi cobrada em uma prova de sentença. A FGV trouxe na prova de sentença um caso de roubo e tinha essa dúvida com relação à consumação ou tentativa. E ela queria, no espelho, ela queria que vocês desenvolvessem a teoria da Mócio, colocassem a súmula que tem a respeito, tudo isso. Então, esse é um tema que está caindo em provas FGV, não só ENAM, não só a primeira fase, mas também sentença, segunda fase. Então, é importante porque é um tema recorrente. Por isso que eu trouxe todas as teorias, porque ela pode, sim, querer ali pegar vocês com relação às teorias. Momento da consumação para delitos patrimoniais. Vamos lá, então. Teoria da concretácio. Entende que a consumação do crime se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa. No momento em que o agente toca na coisa alheia, já se consuma. Então, no caso de Fábio e Ricardo, seria qual o momento? Se Ricardo tivesse tocado naquele dinheiro, o roubo já estaria consumado. Essa teoria não é aplicada pelo nosso ordenamento jurídico. Teoria da ilácio. Para que o crime se consuma, não basta remover a coisa. É necessário que a coisa seja levada para o local que se deseja e mantida a salvo. Esse daqui é bem difícil a gente ter uma consumação, não é? Porque há uma exigência realmente forçada aqui com relação à segurança dessa coisa. Então, essa teoria da ilácio também não é aplicada. Teoria da ablácio. Além dessa inversão da posse, é necessário que o agente consiga transportar a coisa para a coisa do local em que ela se encontrava para outro local. Ou seja, exige-se a posse mansa e pacífica por parte do sujeito. Enquanto a ilácio determina que a coisa seja transportada para o local que o autor deseja, que o agente da subtração deseja, na ablácio diz, não, basta que seja deslocada, transportada para um local seguro, de alguma forma que ele tenha essa posse mansa e pacífica da coisa, tá? Por isso que a doutrina coloca como sendo uma vertente menos radical
da teoria da Ilácio. E aqui nós temos a nossa teoria, a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico, que é a teoria da amócio, adotada aí pelo STF, pelo STJ, que vai dizer o seguinte: a consumação do crime ocorrerá no momento em que houver essa inversão da posse. Ou seja, para a consumação da prática delituosa, não basta o simples contato, o toque, né, do agente infrator com o bem. É necessário que este efetive essa apreensão, que passa para a posse dele. Percebam que aqui a teoria da amócio não exige que essa posse ela seja mansa e pacífica. Exige tão somente essa inversão, tá? E é isso que a gente vê, de fato, nos julgados do STJ e do STF sobre o assunto. Eu coloquei alguns aí para vocês. Olha só. Consuma-se o crime de roubo com inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ou ameaça de injúria física, não é? Ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, ou seja, sendo dispensável. Então, no caso aqui julgado pelo STJ, nesse recurso especial, o que ficou aí a dúvida? O que a defesa deve ter alegado? A defesa deve ter alegado tentativa porque assim que a pessoa roubou, ela sofreu a perseguição da polícia e a coisa foi recuperada. Mas o STJ diz o seguinte: não importa. Se houve a inversão da posse, ainda que ela seja perseguida e ainda que a coisa seja recuperada, há a consumação do roubo. Por quê? Porque é prescindível, é dispensável que essa posse ela seja mansa e pacífica ou desvigiada. Outro julgado aí também do STJ em recurso especial. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e em seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nós temos ainda a súmula 582, que foi a súmula cobrada nessa prova que eu falei para vocês, de sentença, né, que caiu com relação justamente a essa questão da tentativa, a defesa alegando a tentativa, o Ministério Público alegando a consumação, e a FGV queria que o juiz, né, que vocês, enquanto magistrados e magistradas, decidissem pelo delito consumado e colocasse na fundamentação essa súmula e a teoria da amócio, explicando cada uma, explicando a súmula e a teoria. O que é que diz a súmula? Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego da violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, ficou adotado, consagrada e a adoção definitiva da teoria da amócio no nosso ordenamento jurídico para os delitos de roubo e de furto. Então, voltando para a nossa questão, pessoal, o que é que nós temos aí? Eu grifei essa grave ameaça que caracteriza o roubo, não é? Coloquei do lado o roubo. Então, o roubo, ele é próprio, por quê? Porque o agente empregou essa grave ameaça para ter a coisa, então, o roubo próprio. E a questão de quando ele escuta a viatura, ele escuta a sirene, que ele acredita ser da viatura, ele faz o quê? Ele abandona o pedaço de madeira e determina que a vítima guarde o dinheiro. Aqui nós temos a tentativa, porque não houve a inversão dessa posse. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de tentativa de roubo próprio, certo? Mas vamos analisar o que é que a FGV coloca aí, essas outras alternativas. Primeiro, eu já coloquei aqui para vocês o roubo próprio e o impróprio, mas na alternativa B, a FGV vai dizer o seguinte: Ricardo deve ser responsabilizado por crime de roubo impróprio consumado. Não, há um erro duplo aí. O impróprio, a gente já viu que essa violência ou essa grave ameaça, ela é aplicada depois da coisa já subtraída, depois dessa inversão da posse, como forma de manter essa detenção ou como forma de assegurar a impunidade. E consumado não porque ele deixa de fato, concluir a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.
Então, tá, Carol, com relação ao roubo próprio, eu compreendi. Mas foi que a FGV trouxe uma alternativa relacionada à extorsão, né? Ricardo deve ser responsabilizado por crime de extorsão. Gente, vamos analisar direitinho a figura da extorsão para a gente ver se enquadra aqui. Veja, o núcleo do tipo já é constranger. Constranger é o verbo, é a conduta que ele tem que praticar para que reste caracterizada essa extorsão. Então, constranger alguém com uso elementares do tipo mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A fazer esse constrangimento, não é? É a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, aí nós temos alguns elementos desse tipo penal para a gente analisar. Reclusão de 4 a 10 anos e multa se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou seja, se há o concurso de agentes ou há o emprego de arma, essa pena ela é aumentada de 1/3 até metade. Esse aumento é realizado lá na terceira fase da dosimetria penal, porque nós temos aqui uma causa de aumento de pena, né, uma causa especial de aumento de pena, que está prevista aqui na parte especial do Código Penal. Parágrafo 2º, aplica-se a extorsão praticada mediante violência disposta no parágrafo 3º do artigo anterior. Enfim, e se o crime é cometido mediante restrição da liberdade, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Aqui nós temos uma qualificadora, porque há novos limites sancionatórios, né, novos limites da pena em abstrato, além da multa, e se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se, né, as penas do artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Mas eu quero analisar com vocês a figura mesmo da extorsão, o artigo 158, tá? Esse núcleo constranger, o que significa isso? Porque o subtrair, a gente sabe, não é? A subtração que está lá no 155 e no 157 é realmente você pegar, tirar, subtrair, ok. E o núcleo constranger? Constranger é obrigar, é coagir, é fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é nesse sentido de obrigar, coagir, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tá, Carol, mas o artigo 146 do Código Penal também traz isso. Sim, vamos ler o artigo 146, que é justamente o constrangimento ilegal. Constranger alguém, ou seja, a extorsão, e o constrangimento ilegal do 146 tem o mesmo núcleo do tipo, tem o mesmo verbo, tem a mesma conduta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça também vai ter como elementar do tipo a violência ou grave ameaça. Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. E aí nós temos a detenção de 3 anos ou de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja, entretanto, no caso da extorsão, ele deve atuar com a especial finalidade que transcende ao seu dolo, que é o que a gente chama de especial fim de agir, o que a doutrina chama de dolo específico. Então, esse constrangimento na extorsão, ele tem uma finalidade específica, ele tem uma finalidade especial, há um dolo específico na conduta do agente, tá? Que é o quê? Que é o intuito de obter para si ou para outrem uma indevida vantagem econômica. Importante que a extorsão traz o econômico aí, tá? Dessa forma, o agente ele deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento. Ou seja, eu vou constrangê-la, eu vou coagir-la a fazer, que é um comportamento positivo, ou a deixar de fazer, que é um comportamento negativo. Então, determinando que faça, tolere que se faça, ou mesmo que deixe de fazer alguma coisa com um especial fim de agir, com o dolo específico, que é obter essa indevida vantagem econômica, que pode ser para ele ou para outrem, ok? Então, nós temos aí como elementos do tipo penal da extorsão o constrangimento constituído pela violência física, chamada de vis corporalis, como já falei aqui, ou pela grave ameaça, chamada de vis compulsiva, obrigando essa vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. E o especial fim de agir, que é caracterizado
pela finalidade do agente em obter essa vantagem econômica para ele ou para outra pessoa. Gente, a ausência desse especial fim de agir, como a gente viu aqui, vai levar à caracterização do constrangimento ilegal, porque a gente tem o mesmo núcleo do tipo, a gente tem as elementares da violência, grave ameaça, mas aqui na extorsão eu tenho um especial fim de agir, eu tenho um dolo específico. Súmula 96 do STJ, o crime de extorsão, ele consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Por quê? Porque ele é um crime formal. E se obtém a vantagem, se ele chega a obter aquela vantagem que ele queria, isso é um mero exaurimento do crime, tá? Então, se consuma justamente com a conduta do constranger, do coagir, usando a violência ou a grave ameaça. Então, aqui, quando a sua questão FGV for trabalhar com extorsão e trazer a tentativa, o instituto da tentativa, vocês vão ter que tomar cuidado, porque não se exige que a vantagem ilícita, de fato, ela seja alcançada pelo agente para que essa consumação ocorra, tendo em vista que é um crime formal, tá? A vantagem, a obtenção dessa vantagem indevida econômica é mero exaurimento do delito, mero exaurimento do crime. E qual a diferença que a gente acha na doutrina com relação a roubo e extorsão? Eu trouxe aqui alguns doutrinadores maravilhosos, né? Olha só, Hungria, Noronha, enfim, para a gente ver o que é que eles falam sobre roubo e extorsão. Hungria vai dizer o seguinte: a diferença reside entre a concretácio e a tradício, ou seja, se o agente subtrai, o crime é de roubo, e se o agente faz com que a ele seja entregue pela vítima, estaremos diante da extorsão. Veja, é uma forma de se pensar, mas ela não é completa, digamos assim. Por quê? Porque nós podemos ter um roubo no qual a vítima entregue. Aqui, se Fábio, se Ricardo não tivesse escutado o som da viatura, o som da sirene, que ele achava que era uma viatura, e Fábio tivesse entregue, ele entregou, Ricardo não puxou, entregou, ainda assim nós teríamos o roubo. Então, essa distinção que a Hungria faz merece uma complementação. Noronha vai dizer o seguinte: no roubo, o mal é iminente e o proveito é contemporâneo, enquanto que na extorsão, o mal prometido é futuro, e futura também é a vantagem que se visa. Então, eu vou constranger, eu vou coagir, fazendo alguma ameaça de um mal que eu vou fazer, mas eu não vou fazer ali naquele momento. No roubo, eu já estou ali com um pedaço de pau para fazer o mal. Mas na extorsão, não. Na extorsão, eu vou, de fato, constranger, coagir, ameaçando, né, de um mal ali futuro. Weber Martins Batista. Se o agente ameaça a vítima ou pratica violência contra ela, visando a obter a coisa na hora, há roubo, sendo desimportante para a caracterização do fato que ele tire o objeto da vítima ou que este lhe seja dado por ela. Então, aqui, ele já traz uma complementação da diferença de o que a Hungria trouxe, né? Então, veja, é indiferente. Por quê? Porque nessa última hipótese, não se pode dizer que a vítima agiu, pois estando totalmente submetida ao agente, não passou de um instrumento da sua vontade. Ela estava ali realmente sendo ameaçada de uma violência física ou até mesmo depois de ser agredida. Então, ela entrega aquilo, não há uma vontade, de acordo com esse conceito de Weber Martins. Só se pode falar em extorsão, por outro lado, quando o mal prometido é futuro e futura a obtenção da vantagem pretendida. Porque, neste caso, a vítima, embora ameaçada, ela não fica totalmente à mercê do agente. E, portanto, participa, ainda que com a vontade viciada, do ato de obtenção do bem. É como se a vítima tivesse uma escolha, enquanto que no roubo não. É ali naquele momento, é contemporânea a obtenção daquela vantagem, então é imediata aquela ameaça. STJ vai dizer o seguinte: apesar que o roubo e a extorsão classificarem como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos, são diferentes, né? Porque no roubo eu tenho subtrair, a conduta é subtrair, e na extorsão eu tenho constranger. O núcleo, o verbo é constranger. Sendo certo que a subtração dos bens não se encontra na linha de desdobramento da extorsão. E aqui nós temos uma diferenciação mais clara. É tanto que o STJ vai dizer
que, diante da pluralidade dessas condutas, é possível, né, praticadas com desígnios autônomos, é possível se reconhecer um concurso de delitos. Você ter o roubo e você ter a extorsão em concurso. Por quê? Porque os núcleos do tipo, eles são distintos. Há duas condutas sendo praticadas. E a subtração não é desdobramento da extorsão. Vamos exemplificar, Carol, que está ainda um pouco obscuro para mim. Eu trouxe aqui um julgado do STJ, aplicando aí, é um julgado sobre extorsão. Então, vamos lá. Extorsão, recurso especial, extorsão, crime consumado, ação positiva da vítima que, apesar da comunicação do crime, a polícia cedeu à exigência dos agentes. Vamos ver como é que funciona a extorsão. Olha só. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima é submetida à violência ou grave ameaça. Então, no momento do constrangimento, no momento da coação, ele coagiu ali a vítima, ele constrangeu usando violência ou grave ameaça. Realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida. Então, veja, a vítima vai realizar aquele comportamento independentemente do agente, que o agente consiga ou não aquela vantagem. Vejam o que aconteceu nesse caso concreto. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem, pois esta constitui mero exaurimento do crime nos termos da súmula 96 do STJ. Veja, caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão. Então, eu vou constranger, mas ele não adere, digamos assim, ao meu constrangimento. Eu tenho uma tentativa. Eu vou constranger, e esse constrangimento leva ele a atuar conforme eu quero. Eu tenho uma consumação. Ah, mas eu não cheguei a pegar a coisa indevida. Mas houve um movimento da vítima no sentido de te entregar essa coisa. Já está consumado, porque o crime é formal. Ah, eu vou constranger, teve a movimentação dela para me entregar a coisa e eu consigo pegar a coisa. Mero exaurimento. Mero exaurimento do crime está consumado, do mesmo jeito que estaria se você não tivesse, se eu, no caso, que estou me colocando como agente, não tivesse, de alguma forma, conseguido pegar a vantagem devida econômica, certo? Então, vamos lá novamente. Caso o ameaçado vença o temor, ou seja, ele não se sente intimidado, não vou fazer. Não vou fazer isso, está me constrangendo, está me constrangendo, mas eu não vou fazer. Então, caso ele vença esse temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, nós temos a caracterização da tentativa, tá? Sem necessidade de reexame de provas, olha aí o STJ, meu filtro que eles colocam, é possível depreender, a partir do enquadramento fático delineado no acordo, que a vítima, ameaçada pelos recorridos, ela fez o quê? Ela lavrou o boletim de ocorrência, ela foi até a polícia, mas ela não confiou de forma absoluta na intervenção da polícia. Por quê? Porque ela compareceu ao local indicado pelos agentes, ela compareceu ao local e entregou o envelope com dinheiro aos recorridos, que naquele momento foram presos em flagrante, né, logo depois de ter a posse do numerário. Então, essa ação positiva da vítima, resultante da coação exercida, se concretizou e até a prisão dos recorridos, ela estava subjugada por esse temor. O crime está consumado. Aqui é uma extorsão, né? Então, a ação policial, apesar dela, ela foi constrangida, vamos supor que foi por telefone, né? Então, ela foi constrangida, foi até a polícia, fez o boletim de ocorrência, mas ainda assim, ela não foi vencida por aquele temor. Né? Aquele temor continuou nela, tanto que ela foi lá entregar o dinheiro. Consumação do delito. Então, a ação policial não impediu que o ofendido cedesse a esse constrangimento, mas apenas a obtenção da indevida vantagem econômica, o que caracterizaria o mero exaurimento da extorsão. Ou seja, impediu tão somente que os agentes ficassem com aquela quantia, porque a polícia chegou e prendeu em flagrante. Então, houve simples tendência da autoridade policial de informar do propósito criminoso, dar aos agentes o ensejo de agir, tomar as medidas para recurso especial provido, pronto. Aqui, provavelmente, né, para reconhecer a violação do artigo 14, inciso 2 e a consumação
do crime de extorsão, de forma fixar, muito legal, apenas recorrência ser cumprida em regime inicial aberto. Aqui é só o finalzinho do acordo. Então, aqui nós temos um exemplo clássico, não é? A vítima, ela é constrangida, percebam que sempre a extorsão está relacionada à questão futura, então ela é constrangida, deu tempo dela ir até a polícia, ela abriu a polícia de ocorrência, mas ainda assim ela ficou com aquele medo e cedeu a esse constrangimento, a essa coação. Crime de extorsão consumado, muito diferente do roubo, que realmente a conduta é ali a subtração, é a vantagem contemporânea, a grave ameaça iminente no momento que está acontecendo, certo, pessoal? Mas ele ainda traz a questão da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. É a alternativa D, o arrependimento eficaz, demandando-se a aplicação do artigo 15 do Código Penal com o consequente afastamento do crime, da tentativa do crime de roubo. A desistência voluntária, demandando-se a aplicação do artigo 15 com consequente afastamento da tentativa do crime de roubo. Gente, aqui não há nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz. Por quê? Vamos ler o artigo 15. O agente que voluntariamente ele desiste de prosseguir nessa execução. Aqui eu tenho desistência voluntária. Grife aí o Vadmecum, se vocês ainda não grifaram, para a gente separar esse artigo 15, porque o artigo 15 traz os dois institutos, o artigo 16 vai trazer o arrependimento posterior, mas aqui eu tenho dois institutos. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir da execução, desistência voluntária, ou ele impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Se isso acontecer, esse agente, ele só responde pelos atos já praticados. Então, vamos lá. Desistência voluntária, ele tem que ter ingressado nessa fase de atos de execução. Se ficou na fase meramente preparatória, eu tenho um indiferente penal, eu tenho uma conduta atípica. Estava só preparando e desistiu, é atípico. Mas se ele ingressa e desiste, se Ricardo pega um pedaço de pau, chega para Fábio e diz, passe aí o dinheiro todo que você tiver no bolso, e Fábio mostra a quantia de R$ 400 a ele, e no momento diz, não faça isso comigo não, porque é o dinheiro da feira da minha família desse mês. E aí Ricardo se sente tocado e voluntariamente ele diz, então, guarde ali e vá-se embora. Aqui nós temos uma desistência voluntária, ele ingressa na fase dos atos de execução e ele desiste voluntariamente de prosseguir, tá? Dúvida com relação à voluntariedade e não espontaneidade. Então, nós temos aí, a conduta foi voluntária, foi espontânea, o que é que preciso? A lei diz, o código é claro, voluntariamente. Então, impõe a lei penal que essa desistência ela seja voluntária e não espontânea. Isso quer dizer que não importa se a ideia de desistir do prosseguimento partiu do próprio agente ou se ele foi induzido por alguma coisa, por algum argumento, por alguma circunstância externa, a não prosseguir com a consumação dessa infração. Então, aqui, ele teve aí o argumento, digamos assim, da vítima, que disse, poxa, esse dinheiro é o dinheiro de comprar a feira da minha família, dos meus filhos, e ele, de alguma forma, desiste. Então, deve ser voluntário, mas não necessariamente espontâneo. Não precisa partir dele dizer, não, eu estou fazendo uma coisa errada, eu vou desistir. Não, não precisa. Por quê? Porque o importante aqui é que o agente continue sendo dono das suas decisões. Então, lembre sempre que é voluntariedade e não necessariamente espontaneidade. E o arrependimento eficaz, Carol? O arrependimento eficaz, a segunda parte do artigo 15 vai trazer justamente isso. Quando o agente impede que o resultado se produza. Gente, se o agente vai impedir que o resultado se produza, de alguma forma ele já percorreu intercrimes. Ele já esgotou esses atos aí executórios. Então, o agente, depois de esgotar todos os meios que ele dispunha para chegar à consumação dessa infração, ele se arrepende. Poxa vida, fiz isso, mas estou arrependido. E ele evita a produção daquele resultado inicialmente pretendido. Então, aqui nós temos o arrependimento eficaz. Ele só responde pelos atos praticados. No caso da questão, a gente viu que não se enquadra nem com extorsão, nem com desistência voluntária, nem com arrependimento eficaz, nem com roubo impróprio. Nós temos um roubo próprio na sua modalidade tentada, tá, pessoal? Então, aqui, só para encerrar a nossa questão bônus, para vocês ficarem aí sabendo como é que o nosso curso está estruturado, tudo que eu falei aqui no início, de vocês realmente se revestirem com essa vontade, começarem a se colocar nesse lugar que vocês querem alcançar, que vocês desejam alcançar.
porque tudo aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se pode ver. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve aprender a se imaginar pelas coisas que você gostaria de viver. Então, se coloque nessa posição. Leia a sua questão. A FGV quer que vocês façam isso. Leia a sua questão como se juiz já fosse. Como se juíza já fosse. Veja, estando aqui, com a denúncia, narrando esse fato de Fábio e de Ricardo, e os autos comprovando, a instrução processual comprovando que ocorreu de fato dessa forma, eu vou condenar Ricardo em qual crime? Então, se coloquem nessa posição, se revistam, né, se sintam no cargo. Né? Comecem a visualizar, comecem a fazer planos, comecem a imaginar os projetos que vocês terão quando estiverem lá na função que vocês querem alcançar. Né? Se imaginem pelas coisas que vocês gostariam de viver. Nós precisamos, de alguma forma, confiar, ter fé, fazer a nossa parte. Né? E fazer a nossa parte, nada cai do céu. Ah, meu Deus, eu quero passar no concurso público. Senhor, eu rezo todos os dias, quero passar no concurso público. Ok, mas você está estudando? Então, não é só sobre a fé. A fé é importantíssima e ela está acima, porque tem um ponto que não é mais pela nossa força, é pela fé. Mas até chegar a esse ponto é a nossa preparação, é a nossa resiliência, é o nosso esforço, são as coisas que a gente vai abandonando no meio do caminho para poder dedicar isso aqui. Não é porque é passageiro, é transitório, é temporário. Ah, mas eu gosto de festas, mas eu isso, mas eu aquilo, eu não quero abdicar da minha vida. Tenta reprogramar, então, sua vida para dar uma atenção maior a esse objetivo que você quer agora. Não é deixar de fazer as coisas, mas é diminuir um pouquinho aquele ritmo que você faz outras coisas para que você possa tá mais focado, mais focada nesse objetivo de agora, que é a sua aprovação no concurso da magistratura, tá? Então, o nosso curso, ele está aí separado em provas do ENAM, todas as provas até agora serão comentadas, e dentro desse arquivo a gente vai ter questão por questão, e para cada questão nós teremos um slide exemplificativo, como esse aqui, né, um slide aí realmente trazendo material de jurisprudência, de doutrina, fazendo uma ótima revisão, e o vídeo, o meu comentário, como eu fiz aqui agora, da questão, e se tiver algumas questões em alguns itens da FGV, eu percebi e eu achei interessante juntar também um materialzinho de jurisprudência, uma decisão importante do STJ, uma decisão importante do STF, para quem quiser ler apenas de forma complementar aquele material. Então, eu espero que tenham gostado, não é, do comentário aqui dessa questão 69 de 2025, né, que foi realizado no primeiro semestre desse ano, e que gostem do curso que foi preparado realmente com muito amor, com muito carinho, comentando questão por questão e dando enfoque também daquilo que mais vem sendo cobrado pela FGV, né, pessoal, reincidência está sendo cobrada, extraterritorialidade está sendo cobrada, extinção de punibilidade está sendo cobrada em toda a prova. Então, para que vocês consigam visualizar como é que vai ser o próximo ENAM em termos de direito penal, como é que vai ser, e que vocês gabaritem mesmo, né? Vá com essa energia de gabaritar, porque é isso que eu quero que aconteça, é para isso que eu estou trabalhando aqui com vocês, para que vocês fiquem capacitados para gabaritarem a prova de direito penal no ENAM, e depois eu quero receber aí essas notícias de que realmente gabaritaram, acertaram todas as questões de direito penal, porque ficaram ouvindo ali a minha voz a todo instante no momento de responder as questões. Então, pessoal, eu espero ter ajudado, espero que tenham gostado dessa resolução e adquiram o curso para vocês ficarem aí mais experientes em como resolver questões FGV e também a revisar tudo que a FGV tem cobrado em termos de conhecimento jurídico para o ENAM, ok? Vou encerrar aqui e espero vê-los aí no nosso curso regular, nosso curso de resolução de questões do ENAM.